Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, Pai, pela tua morte redentora ali na cruz. Senhor, por cada um de nós. Senhor, hoje, nesta noite, estamos felizes, estamos alegres. Senhor, porque o Senhor nos justificou, o Senhor nos escolheu, nos redimiu, nos justificou. Senhor, e nos colocou, nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Muitas graças te damos, Senhor, por esse privilégio tão grande de poder te adorar, de poder te louvar, de ter toda essa liberdade para exaltar esse nome que está acima de todo nome. Muitas graças te damos, Pai, por esta grande misericórdia, por esta grande mercê. Louvado seja o teu nome. Portanto, nesta noite, Pai, fala por meio de nós, fala por meio dos teus filhos, Senhor, fala por meio dos hinos e das orações, também do compartilhar. Fala, Senhor, conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Aleluias. Eu estou muito alegre, muito feliz. Os hinos que foram cantados aqui, eu ficaria cantando a noite toda, porque esses hinos, na verdade, me trouxe muita alegria, muita satisfação, muito prazer, muito desfrute, muito renovo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu pedi que o Paulo projetasse aí a estrofe desse hino aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Do segundo hino. Amém. Que graça tamanha, mercê que nos ganha, preciosas emana do trono dos céus. Amor que conforta, de vida nos dota, levou-nos de volta ao seio de Deus. Aleluia. Irmãos, se tem uma coisa que eu gosto de testificar, de falar, é do meu novo nascimento. Não gosto de falar muito de aniversário, não, que até esqueço do meu aniversário. Parece que o que eu estou falando para os irmãos aqui é incrível, mas eu já esqueci várias vezes do meu aniversário biológico, nascimento biológico. Mas o meu aniversário do novo homem, esse eu não me esqueço. O dia que eu desci as águas ali, o dia que o Senhor me capturou, com essa graça tamanha. Foi uma graça enorme, muito grande, aleluia. Quem era eu? Eu fico aqui observando quem era eu, Efésios 3:8, fala que Paulo disse: eu, o menor de todos os santos, eu não tinha nem estatura, na verdade. E o Senhor, pela sua graça, pelo seu grande amor, nós vamos falar muito nessa noite, do grande amor de Deus. Nós vimos que os hinos tocou muito na questão do amor de Deus. E eu sou muito grato a Deus, porque lá, algumas décadas atrás, o Senhor me capturou. Eu lembro que eu estava sozinho dentro de um cerrado, à noite, estava vindo do Leonardo da Vinci, ali da W3, passando ali pelo setor de garagens norte, quem conhece o setor de garagens norte. Ali era meu caminho, eu via da W3, eu estudava à noite no Leonardo da Vinci, e aí era na época do Corujão, tinha um Corujão, o Corujão já tinha ido embora, e eu tinha que ir de a pés. Eu morava no quartel do Exército, então o Corujão, quem sabe o que era o Corujão? Sabe, irmão Xavier? O Corujão era o último ônibus que ficava esperando os alunos que ficavam pela madrugada na aula de reforço. E eu fiquei ali na aula de reforço, E aí eu perdi o Corujão. Aí tive que ir daquela igreja ali, do Leonardo da Vinci ali, até lá no quartel do BGP, caminhando ali por dentro, que era tudo mato ali pelo QG, atrás do QG. E ali o Senhor me capturou ali, eu lembro como hoje, a lua bonita. Eu digo, quem era eu? Medroso, tímido. Eu era doente, eu não ficava dentro de um local desse aqui sem ninguém, até mesmo durante o dia, eu era muito medroso. Quem sou eu hoje? Eu era tão tímido que eu não conseguia falar com vocês.
Se alguém me desse a oportunidade de mandar, se eu vim aqui na frente, já estava derramando suor para todo lado aqui. Eu não sabia nem o que estava dizendo. O Senhor operou grandemente na minha vida. Essa graça tamanha, essa grande misericórdia. Né? Efésios 2, 4, ele diz que ele sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor em que nos amou. Irmãos, só por meio do amor de Deus, só por meio do amor de Deus, é que hoje nós estamos aqui, e eu creio que nós devemos ser muito gratos a Deus. Eu lembro que 26 de setembro, não vou falar o ano, 26 de setembro, 26 de agosto, eu desci as águas. Foi um dia que é inesquecível para mim. Não esqueço desse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu sou muito grato ao Senhor. Quando eu vejo esses hinos, eu lembro muito do meu nascimento. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. E hoje eu não estou com pressa, não. Se der para compartilhar um pontinho aqui, amém. Até porque a garganta não está muito boa também para correr. Amém. Abrimos aí as nossas Bíblias, no texto que está proposto, 2, de 15, de 8 a 15, né? Então nós vamos ler. Aleluia. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Um irmão pode ler, um irmão leia bem alto, bem... Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo esse texto, se nós tivéssemos um tempo para a gente desfrutar da obra redentora de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, tudo isso que Ele fez por nós. O título dessa mensagem, ela tem como título: Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Então, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Então, é toda essa riqueza que está em Cristo. Habita no corpo de Cristo, na pessoa de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo. Eu tenho que estar toda hora pisando no freio aqui, que eu não posso falar alto e de repente... Então, esse é o alvo do Senhor para nós. Irmãos, vamos agarrar, apegar, segurar com toda a firmeza todas as palavras que vai ser falada, porque tudo isso é muito importante para nós. Então, o desejo de Deus está aqui no título dessa mensagem. Por isso que Ele nos trouxe uma redenção toda inclusiva, muito eficaz.
né, despojando, nos justificando, nos trazendo uma circuncisão adequada, né, circuncisão do coração, circuncisão da fé. Então, tudo isso nós vamos ver mais à frente, mas o Senhor quer que realmente a sua igreja viva dessa maneira, né? Chegue a esse ápice. Na semana passada, nós teve 3 pontos, né, que foram básicos, e até mesmo no domingo, os irmãos tocaram em 3 pontos básicos, que é o pilar da edificação da igreja, não é? Que é o pilar da igreja, na verdade. Eu não vou perguntar mais aos irmãos, porque às vezes a minha pergunta fica muito forte, né? Mas esses 3 pilares, eu creio que os irmãos já sabem, né? Que é a fé, vamos completando, o amor e a esperança. Fé, amor e esperança. Irmãos, não podemos esquecer desses itens básicos, que é os pilares básicos. O que é pilar? Pilar é a parte que sustenta, que dá sustentação. Os pilares, eles começam no momento que nós lançamos os alicerces, né? E aí formamos a prédios que sobe os pilares primeiro, né? E depois vai preenchendo com as paredes, coloca o vigamento, tudo, faz todo aquele esqueleto, né? E a edificação que sobe, tudo junto, mas tem que ter pilares, porque é os pilares que sustentam. Então, essas 3 coisas nós não podemos esquecer de maneira nenhuma. A fé nós recebemos quando nós cremos, não é? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, a palavra diz que a fé vem por meio do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é gerada a fé dentro de nós. E essa fé perdura para todo sempre, até a volta do Senhor. Só tem um momentozinho que a fé vai se acabar ali. Qual é o momento? Depois da conclusão de toda a obra, né? Depois da conclusão de toda a obra, que é a salvação da nossa alma. 1 Pedro 1:9, né? Então aí a fé vai até a salvação da nossa alma. Então não se esqueça desses pilares. E aí vem o quê? O amor. O amor, ele inicia quando? Quando nós nascemos também. Quando nascemos, quando recebemos o Espírito de Deus para dentro de nós, ele está habitando dentro do nosso espírito, de acordo com Romanos 8:11, ele está habitando no nosso espírito, e esse espírito é Deus, e Deus é amor. Olha o princípio. E esse amor perdura para todo o sempre. E aí vem a esperança. A esperança começa na hora que você começa a bater o olho, começa a bater o coração espiritual, começa a bater o coraçãozinho espiritual. Aí começa a esperança. Essa esperança espera no Senhor em todas as suas promessas. Tudo que Ele nos prometeu, nós devemos esperar. Tomar toda essa esperança com fé. Sabe por que os israelitas não entraram no descanso? Porque não tomaram essa palavra com fé. Não entraram no descanso de Deus. Então, os 3 estão juntos, do começo até o fim. Amém? Agora eu vou descer e os irmãos vão compartilhar. Mas já daria para compartilhar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o irmão tocou muito na questão do tecido de amor. Não é? Temos tocado muito nessa questão, temos falado muito nessa questão. Eu creio que se eu chamar alguém aqui, ele vai falar tudo sobre amor, 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 tecido de amor, como funciona o amor dentro da igreja. Todo mundo sabe, não sabe? Sabe. Pelo menos na teoria nós sabemos, mas não tem muito valor. A importância é na prática. Nós temos que ter a teoria e a prática. Os 2 andam de braço junto, de braço dado, né? Assim como o namorado com a namorada, de bracinho dado. Teoria e a prática. Então, como começou tudo isso? Aonde começou tudo isso? Nós já sabemos, né? O amor de Deus derramado no coração do homem, para que esse homem
ame os outros. Pronto, é isso. Né? E esse amor de Deus é chamado de quê? De urdidura. E o amor dos irmãos é chamado de quê? De trama. Esse beabá todo mundo já sabe. Olha a prova. Todo mundo já sabe. Agora é na prática. Né? Então, o Senhor, Ele é misericordioso. Aqui em 1 Pedro 5,8, diz que Ele nos amou, mesmo nós ainda sendo pecadores, Ele nos amou primeiro. Deus é muito sábio, irmãos. Ele nos amou primeiro, Ele não cobra de você nada que Ele não te deu. Você só pode ofertar para Deus, dar a Deus aquilo que Deus te deu. Isso é um princípio que nós não podemos tirar, não podemos esquecer. E de que maneira eu estou servindo a Deus? É da maneira que Ele me ensinou? É da maneira que Ele me deu? Então, o amor de Deus, Ele, em João 5, ou seja, em Romanos 5,8, não é? Mostra que Ele nos amou primeiro. Lá em Efésios diz que Ele nos salvou pelo seu grande amor, né? O Efésios 2,4. O grande amor e grande misericórdia, Ele nos salvou. Agora tem um versículo aqui em Provérbios 8, né? Que ele diz, aquele que me ama, eu amo a ele. Se ele não me amar, eu também não amo a ele. Como é que é isso? Que Deus é esse? Se você deixa de amar a Deus, Ele deixa de te amar. Vamos ver esse provérbio? Hã? Será que existe? Vamos ver. Amém, aleluias. Provérbio 8. Aleluias. Já que eu encontro aqui. Amém, aleluia. Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Tem uma outra versão que diz que aqueles que me amam, eu amo. Aqueles que não me amam, eu não amo. Né? Mas aqui ele diz, eu amo os que me amam. Já está bem claro. Você ama a Deus? Deus te ama. Está certo? Na primeira parte desse versículo aí, os que me procuram, me acham. Estou, Esther? Está certo? Não é assim? Então, por que o Senhor falou isso conosco? Por que ele colocou essa condição? Eu amo aqueles que me amam. O princípio é esse. Você me ama? Eu amo vocês. Mas é assim que nós devemos falar com os irmãos? Não. E por que Deus falou isso? O Senhor é muito sábio. Ele nos deu o seu amor para nós amarmos a Ele. Olha, agora você tem o amor. Você tem amor em você. Agora você tem que me amar. Tem que usar esse amor para me amar. Se você não me amar, porque você já tem o amor, aí eu não te amo. Está muito claro. Então o Senhor, na verdade, Ele nos concede. Ele nos concedeu o amor. Logo no início, Ele nos concedeu o amor. Agora, se você me ama, eu amo os que me amam. Mas para com os irmãos não pode ser assim. Não é assim. E Ele diz lá em João 3,16 que Ele nos amou de tal maneira. Então, irmãos, nós vamos tocar em alguns pontos aqui com relação ao amor, né, que é para a gente ficar um pouco mais claro, mas o objetivo de todo esse amor, de todo esse trabalhar, essa ilustração que o irmão trouxe com relação ao tecido de Deus, o tecido do amor de Deus, né, para edificar a igreja, isso é muito rico, mas tem uma prática. Tem uma prática. Não tem? Quando se fala de amor, eu estava cantando os hinos aqui, né, eu me deleito quando canto hinos que fala de amor, porque só de falar de amor, o amor nos refrigera, o amor nos acalenta, o amor nos edifica, o amor ele cuida, quem ama suporta, quem ama tolera, quem ama vai buscar, quem ama alimenta.
O amor é bom, é maravilhoso, desde que nós pratiquemos. Não é assim que? Hã? Não é assim que diz lá em 1 Coríntios? E também em Gálatas, 1 Coríntios 13 e Gálatas também. Então vamos olhar aqui alguns versículos bem rapidinho. 1 João 5, 1. Amém. Aleluias. Esse livro de 1 João é o livro do amor. Assim como tem alguma coisa. Amém. Tem alguma coisa frouxa aqui. Amém. Aleluia. 1 João 5:1. É o primeiro versículo que nós vamos ler aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Olha aí. Preste bem atenção. De todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Já tinha visto esse versículo? Se você ama, olha bem, o que ama ao que o gerou, quem gerou? Deus. Se eu amo a Deus, eu devo amar a quem? A quem eles gerou. É como se ele estivesse dizendo, se vocês me amam, vocês têm que amar os meus filhos. É isso que ele está dizendo. Se você ama a mim, você tem que amar os meus filhos, porque dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Prática. Por isso que tem a prática. Praticamos seus mandamentos. Qual é o mandamento que o Senhor quer mais que você pratique? O amor. O amor. Não tem um outro mandamento mais sublime do que o amor. É o amor. É praticar o amor. É viver o amor. 4. Vamos voltar um pouquinho para 4. Capítulo 4, versículo 20. Amém. Encontramos aí? Aí eu vou começar aqui no 17, diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, ele diz que, ele fala aqui do perfeito amor, e que o perfeito amor, no perfeito amor não tem medo. Aquele que não ama vive em tormento. Então, esse versículo eu acho muito rico, porque nós recebemos de início o amor de Deus. Mas o amor de Deus, na medida que nós vamos exercendo, praticando, amando os irmãos, amando, o que acontece? Aonde eu vou chegar? No perfeito amor. Então, nós precisamos ser aperfeiçoados em amar. Mas eu não vou mais amar aquele homem, aquela irmã ou aquele irmão, eu não vou mais amar aquela pessoa. Você não vai ser aperfeiçoado. No dia do juiz, você vai estar em tormento. Vou ser aprovado ou não vou ser? Então você vai ficar em tormento, vai ficar com medo. Aí leva toda essa vida cheia de medo. Tem medo de morrer, tem medo de partir dessa vida para outra. Por quê? Porque você ainda não foi, nós ainda não fomos ainda aperfeiçoado no amor. Precisamos ser aperfeiçoados no amor. E só é perfeito, a perfeição vem por meio da prática. Se nós não praticarmos nada, os irmãos às vezes estão com medo de servir, de pegar alguns encargos na igreja, né, irmão? E aí, não, eu estou meio, eu não sei. É quem não sabe mesmo. Aqui é quem não sabe. Quem sabe, de qualquer maneira, se você já sabe, vai ter que passar por morte e ressurreição. Tudo que você sabe vai ser sepultado. Então, Deus quer que tudo que tenha em nós seja gerado dele. O seu conhecimento, nós estamos visto o irmão Pedro aí falando várias vezes. Não confiar na obra da carne, não confiar na sua capacidade. Chegou alguém aqui, tem um médico aí que se converteu, tem um advogado aí que se converteu, vai fazer serviço para a igreja.
Aí, eu quero falar uma coisa que os irmãos já até sabem. A igreja tem errado muito nesse aspecto de abraçar essas pessoas e colocar elas para assumir posições que são de santos trabalhados. Ele é uma criança. Ele não pode assumir nenhum encargo elevado. Já tem aqui. Obrigado. Ele não pode assumir, irmãos. Ele nasceu de novo. Ele é criança. Está errado esse princípio? Não. Ele é criança. Ele tem uma experiência, mas essa experiência dele, esse conhecimento dele, tem que passar por morte e ressurreição, por um processo. O advogado, não é porque o advogado faz isso, mas muitos deles fazem isso, né? Alguns serviços assim inadequados, um pouco obscuro, um pouco lá e outro caso, não estou entendendo. E aí você põe ele para resolver as causas da igreja, o serviço da igreja, e ele faz da maneira que ele fazia lá no mundo. E aí? A igreja toda vai perecer. Já tem uma história aí no passado aí que não vamos entrar em detalhe. Então nós temos que estar voltado para esse perfeito amor. Aleluia. 1 Coríntios. Vamos deixar 1 Coríntios, vamos para 2 João 1,6. Mais à frente aí. Encontramos? Versículo 6. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, que andeis nesse amor. Então, o nosso viver aqui é andar em amor. Agora vamos para a prática. Andar em amor. Então, o tecido, não sei se os irmãos já conhecem o tecido. Quem aqui conhece um TA? 2, 3. Já viu o teatro trabalhando? Ele trabalhando? A pessoa trabalhando com ele? Tecendo? Tá. Pois é. Então, ali, não é? Tem a trama, não é? Tem as urdiduras, que é passado por meio de uma lança, né, que é chamado lançadeira. Ela parece uma canoinha. Quem conhece canoa, ela tem o formato de uma canoa, e ali ele coloca um novelo ali dentro, e ela passa para lá e para cá, e tem os fios dessa maneira aqui, e então ela vai começando, ela passa para lá e para cá. E aí a pessoa que está lá no tiar, como se fosse uma bicicleta, ela pisa lá, não é? E ela vai pisando, que é para poder trançar os fios. Ela vai pisando, que é para poder trançar os fios. Cada vez que a lançadeira passa, ela dá uma passada. Aí a lançadeira vem, ela dá outra passada. Então ela vai tecendo aqueles fios ali. Isso é manualmente. Daqui a pouco está todo mundo na internet procurando aí. Vocês vão ver na prática. E é importante nós vermos para ter uma visão mais clara. E ali ela tem um batente que, quando a lançadeira passa, o fio passa, não é? Que é a trama, que é transversal, não é? Que é na horizontal, não é? Ela tem algo lá que ela pega, que é uma peça, que ela pega e empurra o fio para unir um com o outro. Ela tem que bater bem o fio, bater bem aquilo ali para bater o fio, para unir os fios se unirem. Tem que se unir mesmo, os fios têm que se unir. Agora você está aguentando, você suporta? Está unido com esse irmão aí que você não gosta muito dele? Esse irmão aí que você tem que servir junto? E é esse irmão aí que você tem que se unir. Lá tem, né? O irmão até coloca, tem fio de todo jeito, né? De várias naturezas. Então, ali o tecido, ele tem que ser batido. Quanto mais ela bate com força, mais aparece. Tem um TA aí? Olha lá. Está vendo aquela peça lá de cima? Aquela peça lá de cima é a peça que bate para os fios se unirem. Né? Não está dando para ver muita coisa ali não, mas é mais ou menos isso. Então ela pega e une os fios. Cada vez, não tem a lançadeira aí não, né? Então, cada vez, daqui a pouco os irmãos perdem Mas eu quero tocar nesse ponto, irmãos, é que nós temos que ter a prática, nós temos que pedir misericórdia do Senhor. Senhor, eu quero suportar aquele irmão. Eu preciso fazer parte desse tecido. Eu não posso ficar fora. Não é? O que diz o cordão de duas dobras? O cordão de uma dobra, não é? Facilmente se rebenta. E o cordão de 3 dobras
né, mais dificilmente esse rebento. De 4, de 5, de 6 dobra, mais ele fica forte. Então, se eu estiver, né, no meio dos irmãos, eu estou forte, eu estou encorajado. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, se não fosse a igreja. O que o Senhor me deu é para dispensar para a igreja. Se não tivesse igreja, se eu ficar longe se eu estiver sozinho na minha casa, de nada vale. Então, o dom que você recebeu é para servir a igreja. Todos nós temos que estar juntos. E vamos ter muitas diferenças. Irmãos, às vezes nós achamos assim um pouco esquisito, mas todas as situações que acontecem no nosso meio é para poder ajustar. Se não tiver essas situações, né, passou lá a lançadeira e o fio enroscou, né, então ela bate mais ainda, que é para poder chegar no outro. Tem que bater mais ainda para poder chegar no outro. Colar mesmo. Nós que construímos, né, irmão? Tem alguns irmãos que conhecem a área de pedreiro. Se você for construir uma parede dessa aí, nenhum tijolo vai ficar correndo do outro, não. Ele tem que fazer parte da parede. Né? Tem uns que é cortado, tem outros que tiram um pedaço maior, outro um pedaço menor, outros não precisam tirar pedaço nenhum. Né? E você tem que encaixar ele, quanto mais você encaixa ele ali, melhor, né, irmão Xavier? Fica mais, a parede mais segura. Então, você coloca uma massa na testa dele, encaixa ele e vai construindo. E aqui todos os tijolos são importantes. Eu creio que o primeiro tijolo começou por ali assim. Graças a Deus nós estávamos aqui nesse começo aí. Foi um período de lua de mel da igreja. Eu diria isso, né, Mosângela? Tanto lanche bom, tanto o irmão animado, encorajado, orando aqui. Né? Foi muito bom. Né? E o Senhor também pode trazer esse mesmo clima, esse mesmo ambiente no nosso meio. Né? Então o Senhor vai criar situações, não se estranhe do fogo ardente que vai acender no meio de vós. Não se estranhe, 1 Pedro fala desse fogo ardente. E esse fogo é para queimar justamente as impurezas. Na nossa alma caída há muitas impurezas. Então há necessidade, quanto mais fogo, mais esse ouro vai ficar, não é? Um ouro puro, um ouro adequado, sai todas as impurezas. Então, esse é o trabalhar de Deus, por meio do seu tecido de amor. Tudo isso é para edificar a igreja. Então, irmãos, amém? Se o negócio arrochar, amém? Se tiver muito arrochado, né, busque o Senhor, ore o Senhor. O Senhor quer tudo isso, né, em nós, de nós, para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Em Cristo habita toda a plenitude da deidade. Romanos 1, 20. Vamos dar uma olhadinha em Romanos 1, 20. O que eu não falar aqui, os irmãos vão falar aqui. Todo mundo, eu creio que leu o alimento diário. E, estão todos munidos. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 1, 20, o ar, não é? Então ele diz assim, em Cristo habita toda a plenitude da deidade. Né? Esse é um pontinho lá que está lá no alimento diário. Estou pegando aqui para os irmãos ficarem mais... Não é? Aqui, se os irmãos começarem a ver em Romanos 1, 20, encontramos aí já? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, aqui, eu gostaria de tocar na questão dos atributos de Deus. Né? Quando ele fala da plenitude da deidade, é a força, o poder, a condição desse Deus. Então, por que Paulo ele apresenta esse versículo aqui para nós, que está aí em Colossenses, né? Colossenses quanto aí? Colossenses 2, 2:8, né? 2:9, né? 2:9, deixa eu achar aqui. Deixa eu
Me localizar aqui, 2:9. Os irmãos começam a perceber, cuidado que ninguém, no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Guarda bem essa palavra cuidado, cuidado. O 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha, mais o 10. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, eu li esses versículos aqui, foi justamente para poder responder esse cuidado aqui. Por que ele apresenta aqui essa plenitude? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude. Ou seja, tudo o que nós necessitarmos está em Cristo. Cristo é tudo que eu necessito, ele tem toda essa riqueza. É isso que nós precisamos de ganhar. Por isso que ele diz, cuidado, se você ficar alheio por aí, quem come coisas ruins, coisas negativas, não é, que se envolve, é por quê? Porque não conhece o que é bom. Ninguém vai trocar um bom prato por um prato ruim. Não é assim? Você não quer o melhor? Quando você vai lá, não sei se tem algum irmão que é assim. Quando eu vou no restaurante, eu procuro o melhor que tem ali. Né? Ou você coloca qualquer... Não, bota aí qualquer coisa, tá bom. Tem uma pessoa lá que foi comprar, agora lembrei aqui que uma pessoa estava no açougue e ela foi... A minha esposa já me ensinou como é que faz a coisa. Né? Mas chegou essa pessoa lá, açougueiro, me dá 1 quilo de carne moída aí. Essa pessoa sabe o que é carne moída? Sabe comprar carne? Por que ela não sabe? Ela não sabe o nome da carne, não sabe a procedência da carne, que jeito está a carne. Me dá 1 quilo de carne moída aí. Está vendo? Porque não conhece carne, não conhece a procedência da carne. A minha senhora diz, olha, chega lá, você pede um peixinho, manda limpar bem limpo e moe, limpa o torcedor, o moedor lá, não é? E eu fico lá olhando, porque tem uns caboclos que ficam na frente. Porque eu quero o melhor, irmãos. Nós temos que querer o melhor aqui é Cristo. Muitos irmãos estão fracos, desanimados, desalentados, porque estão comendo coisas que não é Cristo aí. Por isso que ele diz, olha, ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso, ele é isso. E aí vai, pega o livro de Filipenses, pega o livro de Efésios, pega o livro de Colossenses, pega toda a Bíblia, e você vai... Quem é que estava lá mais? Nós era a irmã Vitalina, né? Irmã Vitalina, nós estávamos desfrutando lá na casa de uma outra irmã lá, não é? E aí nós vimos os atributos de Deus, não foi, irmã? Não são muitos? Quem é o nosso Deus? Ele tem tudo o que eu preciso. Por isso que ele vai começando a escrever, descrevendo, cuidado que ninguém te engane, dizendo que é isso, que é aquilo outro, que é bom e tal, não é? Com essa sutileza, com essas palavras vãs aí. E se nós não tivermos claro, irmão, hoje nós estamos nessa época de que o próprio Jesus, ele lá em Mateus 24, 5, se não me engano, ele diz, cuidado que ninguém vos engane. Eles vêm para enganar vocês mesmos. Cuidado. E nós temos que ter cuidado. E esse cuidado só acontece se eu conhecer a pessoa de Cristo. Por isso que ele fala aqui dos atributos invisíveis de Deus. Ele mostra justamente essa questão dos atributos invisíveis de Deus, que está na pessoa de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos ter esse cuidado, né? Quando ele fala aqui dessa plenitude, ele tem tudo, ele é pleno, ele é que completa, ele é que enche todas as coisas. Qual é a lacuna que está na sua vida que está precisando de encher? Você é medrosa? Você é tímida? Você não sabe falar? Você não sabe servir?
Não sabe cantar? Paulo, você aprendeu, você já nasceu, a Esté que lhe ensinou lá no berço, você cantar, tocar? Não, né? É assim. Por que os irmãos aqui, tem muitos que têm uma certa habilidade no espírito para servir? Porque buscou em Deus, buscou em Cristo. É justamente isso aí, não é? Então ele é o atributo invisível. Lá em 1 Timóteo 6, diz que ele habita em luz inacessível. Então não tem como você acessar esse Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. Ele é muito sábio, não é? Ele é muito sábio. O irmão trouxe aqui um exemplo do sol, né? E também trouxe um exemplo aqui, né, da pessoa de Cristo. Nós temos o sol, mas nós, para desfrutar do sol, não temos como chegar no sol. Não sei se tem aqui um cientista aí, um físico, que vai dizer quantos quilômetros, até quantos quilômetros nós podemos aproximar do sol. Qual é a temperatura do sol? Quem é que sabe aí a temperatura do sol? É. O sol do meio-dia já não está aguentando nem ficar ali, né? Ainda mais que tem um cabelo assim, ó, não aguenta. Então, o que acontece? Mas o Senhor é sábio, Ele nos alcança, nos supre, nos sustenta, se dispensa a nós por meio dos raios solares, né? Ainda diz que tem uma camada de ozônio lá para poder, como é que se diz assim, como é que é? Para quebrantar um pouquinho, né, a temperatura, vem uma sombrinha, ainda tem uma sombra. Ah, mas meio-dia ainda estamos na sombra? Se não tivesse essa camada aí, já estava todo mundo derretido. A misericórdia de Deus é muito grande. Mas esse Deus é maravilhoso. Então, como é que eu vou desfrutar de todas essas riquezas, de todos esses atributos de Deus? O ponto é esse. Esse Deus, Ele se encarnou, não é? Veio, não é? Por meio de uma mulher, Ele se encarnou. João 1:14, diz que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Mas esse Deus era somente esse verbo, mas esse verbo lá no 14 diz que esse verbo se encarnou. Graças a Deus pela encarnação do verbo. E aí o mesmo João diz que, lá 1:29, diz que ele, né, passando, viu Jesus lá, e aí ele viu, quem foi que ele enxergou? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo Jesus já trouxe um nome bem familiar, bem prático. Deus conosco, Emanuel. Olha a sabedoria de Deus. Ele não estava lá em luz inacessível, morando lá em Tiago, lá em 1 Timóteo? Abre para vocês verem, que é para vocês saberem onde é que ele estava morando. Timóteo, 1 Timóteo. Amém, aleluia. 1 Timóteo 6, é? Quem é que vai achar aí? Amém, aleluia. Encontramos? Eu tinha anotado aquilo aqui, mas não estou encontrando ele aqui. 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16. Olha onde o Senhor estava. 6,16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, que ninguém pode acessar, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Esse é o Deus que hoje nós podemos desfrutar de todos os seus atributos, graças ao seu Filho que ele mandou, não é? Que ele se encarnou e veio aqui, não é? Habitar no nosso meio, desfrutar junto conosco. Ele teve todo um viver humano, morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito. Não é? Hoje ele está entronizado junto ao Pai, Romanos 8:24. Não é? Ele está, 8:36, vou ler esse versículo, 8:36, Romanos 8.
Vamos andar. Romanos 8. Mostra aqui Jesus. Encontramos? Amém. Ele é 34 ou 36? 36. Tá. É, 34. Quem o condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, ele hoje está à direita de Deus e ele intercede por nós. E aí agora nós temos o Espírito que hoje está intercedendo por nós. Ele completou o seu ministério e aí enviou o Consolador, o outro Consolador, que é o Espírito, que está aí no versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, irmãos, eu estou aqui mostrando para os irmãos que para nós desfrutar de toda a plenitude de Cristo é por meio do Espírito. Tudo vem por meio do Espírito. Tudo que nós precisarmos é por meio do Espírito. Ele é o Consolador, Ele é o nosso professor, Ele é o Paracleto, Ele é quem nos convence do pecado e do mal, Ele é quem nos ensina a sua palavra, Ele é o que mais? Deus é quem mais? Jesus é quem mais? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o nosso sacerdote, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso libertador. Então nós podemos desfrutar de toda essa inclusividade desse Deus maravilhoso, de toda essa plenitude. Tudo isso é para nós ficarmos assegurados e não deixar ser enganados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Amém, aleluias. E ser preenchidos com toda a realidade de Cristo. Então, o que o Senhor, na verdade, quer é preencher-nos com toda a sua realidade. No passado tinha lei e a lei trazia muitas ordenanças. Então, as pessoas ficavam presas. E hoje não tem sido diferente. Nós temos muitos irmãos presos a muitas ordenanças. Nós vimos aí em Colossenses, vamos voltar lá primeiro, novamente para Colossenses. Colossenses 3. Amém, aleluia. Amém. Colossenses 2, né? Não é 3, não. Então, em Colossenses 2, aí ainda, aqui do 16 em diante, que já está um pouco mais distante, já entra na outra mensagem, assim dizendo, ele diz assim, ó, o 16, ninguém pois julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então nós sabemos que tudo isso aqui, na verdade, estava na lei. Estava na lei e era para ser cumprido, mas tudo isso era sombra. Então, quando nós estivermos lendo a Bíblia, mais um pontinho bom, quando nós estivermos lendo a nossa Bíblia, nós precisamos entender que o Velho Testamento é sombra da realidade que estava por vir no Novo Testamento. Ou seja, a antiga aliança, tudo é sombra da nova aliança. Então, aqui é sombra e aqui é realidade. Então, tem que haver essa transição. O livro de Hebreus nos mostra essa transição. Então, os irmãos leiam o livro de Hebreus, vocês vão ver essa transição. Então, mas aqui ele está dizendo, ninguém, pois vos julgue por causa de comida e bebida. Tudo isso era muito importante, tudo isso estava na lei. Olha, não come isso, não come aquilo, dia de sábado você não faz isso, dia da festa não faz aquilo, o dia das festas tem que ser assim, tem que ser assado. Mas hoje nós temos uma grande festa. Não tem mais nenhum tipo de
de julgamento, não tem mais nenhum tipo de preceito, de conceito. Então, nós temos que viver a realidade da pessoa de Cristo. Então, mas eu tenho um pontinho aqui que eu gostaria ainda de tocar, já que vocês vão compartilhar, mas era com relação à circuncisão. Eu não sei como é que estão os irmãos com relação à circuncisão. Às vezes a gente pensa que a circuncisão começou lá na época da lei, né? Os judeus, quando eles começaram a cobrar de Paulo, aquelas pessoas que iam entrar lá na sinagoga, não poderia entrar o que não fosse judeu, ou então teria que ser circuncidado. Tanto é que Paulo, circuncida Timóteo. Timóteo não era. Então, o que acontece? Aí, o que acontece aqui? Então, a circuncisão não foi uma instituição de Deus que ele fez lá na época da lei. Já começou lá em Abraão. Então, nós vamos ver aí, para a gente ter uma noção da circuncisão. Eu vou compartilhar esse pontinho com os irmãos. Gênesis 17. Amém. Encontramos aí? Gênesis 17. Amém. Aleluia. Gênesis 17, começando no versículo 11. Então, aqui, a instituição da circuncisão. Mas, começando aí no versículo 11, diz assim: circuncidareis a carne do vosso prepulso, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Guarda bem essa questão do sinal. Por isso, será isso por sinal de aliança em mim, entre mim e vós. Então, eu já estou mostrando aqui que a circuncisão não era uma ordenança da lei. Ela começou lá em Abraão. Então, Deus, na verdade, é um Deus de aliança. Todos os irmãos sabem que cada um de nós temos uma aliança com Deus? Sabia disso? Quando é que você fez uma aliança com Deus? Nós vamos continuar aqui e você vai descobrir quando que você fez uma aliança com Deus. Todos nós temos uma aliança com Deus. Então, aqui ele já mostra que, todos eles, que no versículo 11 aqui, já mostra que tem um sinal, teria um sinal. Então, aqueles homens, Abraão teria que ter esse sinal da circuncisão, que era essa aliança que ele estava fazendo com Deus. E aí, todos os que nascessem na sua casa, não dá para mim ler todos os versículos, né? Então, todos que nascessem na sua casa, todos que fossem comprados com seu dinheiro, todos os machos seria circuncidado. Ou seja, tudo que Abraão tivesse era de Deus. Deus era de Abraão, Abraão era de Deus. Deus era Deus de Abraão e Abraão era servo de Deus. Esse é o nosso viver. A circuncisão nos traz justamente isso. Mas vamos dar uma olhadinha lá em Colossenses 3. Vamos lá para Colossenses. Então, já mostrei que a circuncisão não começou lá. Colossenses. Amém, aleluia. Colossenses 2,17. 2,17. Depois nós vamos para o 3. Amém. Encontramos aí? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver outro Deuteronômio 10, 16. Então lá nós já vimos que é sombra, mas lá em Deuteronômio nós vamos achar a verdadeira circuncisão, ele já apontando para a circuncisão. 10, 16. Encontramos aí? Circuncidai-vos. Encontramos?
Vamos andar um pouco aí. Encontramos aí? Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Olha aí, já em Deuteronômio ele já está falando da verdadeira circuncisão. Já é uma circuncisão no coração. Lá na lei, ou antes da lei, era na carne do prepúcio. Aqui já é uma circuncisão no coração. Então o Senhor já está começando a buscar, mostrar que a nossa circuncisão tem que ser de coração, no coração, não é? Romanos 4, 9 a 12. Amém. Encontramos já? Eu terminar aqui, está todo mundo prático. Bem-aventurados. Amém. Eu vou começar do 9 aqui. Vou começar do 8, que é para ficar completo o versículo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a seu pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, percebe que Deus fez uma aliança com Abraão, Deus justificou Abraão antes dele ser circuncidado. Ele já tinha uma aliança com Abraão. Né? E ele mostrando aqui que nem assim, né, quem é que seria justificado? Seria aquele que era circuncidado ou que não era circuncidado, que era o incircunciso. Então ele mostra que nenhum dos dois é aquele que é circuncidado por meio da fé. Então Abraão creu, ele foi imputado como justiça a sua fé. Então a nossa circuncisão começou quando? Quando nós cremos. Quando nós cremos, nós somos circuncidados no nosso coração. Amém? Então todos nós somos circuncidados. Agora na nova aliança, olha que coisa maravilhosa, na nova aliança as irmãs são circuncidadas também. Antes era só quem? Era só os homens. Mas na nova aliança todos nós somos circuncidados. Ou todos nós temos uma aliança com Deus. Não tem ninguém aqui isento. Sabe quem é que é isento da circuncisão? Quem pode ser isento? Quem estava isento ainda da circuncisão? Que estava no meio do povo de Deus? De 8 dias para trás. No 8º dia tinha que ser circuncidado todos os homens, todos os machos, assim dizendo. Amém? Então vou ler só mais um versículo aqui. 1 Coríntios 7, 19. 1 Coríntios 7, 19. Vou ler só mais 2 versículos rapidinho aqui. Amém. Aleluia. Então 19 diz assim, ó: a circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Aleluia. Agora vamos para Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Gálatas 5:6 diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então essa é a realidade que nós temos que ter.
essa transferência, viver nessa realidade da pessoa de Cristo. Essa realidade que tem que preencher o nosso coração. Sair de todos esses conceitos, preconceito, ordenância, mas viver uma vida nova. É justamente isso aí. São muitos pontos, irmãos, mas não vai dar para mim falar mais aqui, né? Eu vou deixar que os irmãos compartilhem, né? Mas eu creio que com relação à circuncisão, os irmãos entenderam agora, não é? A circuncisão é um sinal que foi feito, não é, na carne do prepúcio do homem, não é? E aí, ou agora, essa circuncisão na nova aliança é feita no nosso coração por meio da fé. Amém? Quando cremos, nós somos circuncidados no nosso coração, que em outras versões fala do nosso espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos muitos outros pontos aqui, não é que é muito rico, mas não vai dar. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Acende a vitória.